convidá-los a abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas capítulo 2. Nessa manhã, o tema da mensagem é Cristo vive em mim. É uma declaração de Paulo essa. E nesse texto de hoje, em Gálatas capítulo 2, 17 a 21, nós precisamos compreender o contexto que o texto está. E nós vimos no domingo passado, quando teve o culto, do versículo 15 a 16, nós ali verificamos que Paulo afirmou que tanto o cristão que era gentio, quanto o cristão que era judeu, ambos, gentio e judeu, eles são justificados pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos mostrou no versículo 15 e 16, de uma maneira inequívoca, que ninguém pode ser justificado por Deus pelas obras da lei, nem o judeu e nem o gentio. E especialmente no texto ele trata do judeu, mostrando, portanto, e ele afirma de uma maneira categórica, no versículo 15 e 16, que porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Os irmãos estão lembrados que eu falei naquela ocasião que a justificação é o modo pela qual somos aceitos por Deus. Como que você é aceito por Deus? Você não é aceito por Deus pelas obras que realiza, você não é aceito por Deus pela justiça própria, mas você é aceito por Deus pela obra que Cristo Jesus realizou. E quando você crê em Cristo, na sua obra salvadora, na sua obra vicária. E é muito importante, irmãos, nesta manhã então, continuarmos dentro desta argumentação de Paulo, que ele nos mostra que nós não somos justificados pelas obras, mas somos justificados, não há mais culpa legal. A culpa legal que havia diante de Deus, ela foi paga plenamente por Cristo Jesus, portanto não há mais culpa sobre a nossa conta, não temos mais conta negativa com Deus. Agora Paulo, no versículo 17 a 21, ele vai mostrar que além de sermos justificados, e por sermos justificados em Jesus, nós morremos para a lei. Ele vai nos mostrar que nós fomos crucificados com Cristo e Cristo vive em nós, não é? Então agora, esses dois versículos 17 a 21, o apóstolo Paulo está introduzindo todo o capítulo 5 e o capítulo 6, né? Capítulo 5 e capítulo 6. Então é uma introdução para aquilo que ele vai falar mais à frente. Então é excepcional, precisamos entender o contexto, para que Paulo escreveu isso aos Gálatas. Os irmãos têm acompanhado, têm visto tudo o que ocorreu. Então nós vamos mais uma vez orar, vamos ler o texto e após a leitura do texto vamos expor brevemente essa palavra, ok? Eu quero convidá-lo, feche seus olhos, peça a Deus para que ilumine a sua mente, dele entendimento da sua palavra. Deus, nosso Pai, Senhor, estamos diante da tua palavra. Rogamos-te, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente, trazer-nos, ó Deus, a compreensão, a revelação das Escrituras, de modo que tenhamos uma fé bíblica, de modo que saibamos o que é de fato Cristo vivendo em nós. Obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade, por tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, Gálatas capítulo 2, 17 a 21. Paulo fala o seguinte: pois se nós, versículo 17, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se o torno a edificar naquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei fui morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu inutilmente, debalde. Cristo morreu inutilmente.
Esse texto, irmãos, eu quero que vocês levem a seguinte grande ideia do texto, né? O que é essa mensagem desses versículos? É que o salvo, você que é salvo, você que crê em Jesus Cristo, nós que somos salvos, vivemos pela fé. É isso que o texto está nos mostrando. O salvo vive pela fé e a sua forma de vida exalta Cristo Jesus. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, você vai viver pela fé. E a sua maneira de vida exaltará a Cristo Jesus. Ok? Essa é a grande ideia de Paulo aqui. Agora, quando nós falamos de exaltar a Cristo Jesus, todos nós temos esse desejo. Todos nós queremos honrar o nosso Deus, honrar o nosso Salvador. No entanto, sabemos quantas e quantas vezes ao longo da semana, ao longo do mês, muitas vezes nós pecamos. O desejo que temos é exaltá-lo, é honrá-lo, mas nos damos conta muitas vezes que estamos fazendo exatamente ao contrário daquilo que temos por vontade. E aí é muito sério, porque quantas vezes você já se sentiu fracassado na busca pela santificação? Quantas vezes você já se sentiu fracassado porque você disse para você mesmo: eu não quero mais cometer aquele pecado doméstico. De repente você se dá conta que está cometendo aquele mesmo pecado. Ou então, eu não quero mais declarar aquele palavrão. E quando você se dá conta, você soltou um palavrão. Eu não quero mais mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Eu não sou filho do diabo, sou filho de Deus. E aí você, quando se dá conta, você vai e mente. E você diz: olha, eu não quero mais ser egoísta. E quando você se dá conta, numa situação em que você precisa se desprender de alguma coisa pessoal, algum bem, ou algum tempo seu para ajudar e servir ao outro, e você fala: eu vou me dar esse trabalho? Eu vou nada. Amados irmãos e irmãs, o quanto que na nossa caminhada cristã nós nos deparamos com esses momentos em que somos confrontados e verificamos que aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. E esse texto ele é muito importante para nós, porque o apóstolo Paulo aqui está introduzindo o tema santificação, que ele vai trabalhar com maior detalhe no capítulo 5 e 6. E é muito impressionante observarmos que no versículo 17 a 19, qual que é a grande ideia desse primeiro tópico aqui? Só é salvo aquele que foi crucificado com Cristo. Só é salvo aquele que morreu para a lei. Versículo 17 e 19, Paulo está tratando exatamente disso. Para que compreendamos em que consiste a nossa vitória da luta contra o pecado, nós precisamos olhar para esse texto e ver aquilo que Paulo diz. Olha de novo o versículo 17 na sua Bíblia. Paulo fala assim: mas se procurando ser justificados em Cristo, nós também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. O que Paulo está nos mostrando? Paulo está aqui admitindo que os judeus são tão pecadores quanto os gentios. Aqui ele, quando fala de nós, no contexto, ele está mencionando os judeus que acreditavam que a justificação é pelas obras da lei. Paulo está mostrando que não há diferença alguma entre um judeu e um gentio, em termos de justificação. Não é pelas obras. Paulo está nos mostrando também a obra de Cristo, que ele como homem, como pessoa, ele nunca pecou. Cristo não é servo, Cristo não é diácono, a palavra aqui no original é diácono, ministro, servo do pecado. Ele está mostrando que não também. E aí ele continua falando, olha o versículo 18: ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor, pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, já estou crucificado com Cristo. Aqui Paulo está se referindo aqui, meus irmãos, olha para o texto. O contexto, ele vai nos ajudar a entender. O que Paulo aqui está tratando é que ele está confrontando o ensino dos judaizantes
Vocês estão lembrados quem eram os judaizantes? Eram os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias, eram judeus que professavam a fé em Cristo Jesus. No entanto, esses judeus estavam na Galácia, persuadindo os cristãos gentios a obedecerem às obras da lei, para que estes tivessem segurança da salvação. Então os judaizantes falavam que as obras da lei eram meios de justificação. As obras da lei, cumprir as obras da lei, era meio pela qual eles poderiam ser aceitos por Deus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está trabalhando exatamente isso, incluir as obras da lei na fé, na prática cristã, como meio de salvação, significa reconstruir o que foi destruído. Significa que quem faz isso é transgressor. Ele está mostrando muito claramente para os cristãos da Galácia esse fato. Não havia necessidade deles seguir o ensinamento dos judaizantes. E aí, olha o versículo 19, olha a sua Bíblia. Pois pela lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E aqui é muito belo, porque pela lei. E aí que é muito bacana, porque Paulo está mostrando qual é a utilidade da lei. Ele está nos mostrando assim, que pela lei, o que é isso? Ele mostra que para que a lei serve. E a lei serve para quê? Para que a lei serve? Sabermos qual é a vontade de Deus. A lei de Deus, ela é boa, a lei de Deus não é má. A lei de Deus, ela é preciosa. Mas a lei, ela não serve de meio de salvação, porque a lei, ela serve para mostrar a nossa incapacidade de ser aceito por Deus mediante aos nossos próprios méritos. Eu não vou ser aceito por Deus porque eu estou cumprindo a lei de Deus. Eu sou incapaz de cumpri-la, por mais que eu queira cumpri-la. Paulo está nos mostrando aqui que a lei, ela serve para que nós reconheçamos o nosso estado de perdição. Ela é incapaz de salvar. Portanto, ele fala o seguinte: ele morreu para a lei a fim de viver para Deus. Irmãos, lembremos-nos quem é Paulo. Paulo é um judeu extremamente zeloso, um fariseu dentro da religião judaica, um grupo de estudiosos, homens extremamente sérios, zelosos da lei. Paulo está falando: eu morri para a lei não salva, a lei não redime. E aí ele vai nos mostrar então que, olha o que ele fala: eu morri para a lei a fim de viver para quem? Para quem? Para Deus. Já estou crucificado com Cristo. O que Paulo tem por objetivo aqui mostrar para a igreja na Galácia? Paulo está mostrando, amados irmãos, que, na verdade, lembram-se que eu já disse nas pregações anteriores, que os judaizantes acusavam Paulo de ser uma farsa, uma pessoa que não era digna de confiança. O que Paulo está mostrando agora é exatamente aquilo que os judaizantes o acusavam, na verdade é eles que são. Crer nos ensinos dos judaizantes era uma grande furada. Então o que Paulo está nos mostrando que aquilo que os judaizantes diziam, o que eles diziam? Que era preciso guardar o sábado para ter segurança da salvação. Era preciso cumprir o calendário e a dieta judaica como sinal de que se fazia parte da comunidade de Deus, do povo de Deus. Então, cumprir essas obras, guardar o sábado, cumprir o calendário judaico e cumprir a dieta judaica era meio de salvação. E Paulo está mostrando: eu morri para isso. Eu não vou ser aceito por Deus pelas obras que faço, mas ele está mostrando que eu vou ser aceito por Deus pela obra que Cristo fez. Então o apóstolo Paulo está se opondo a esse outro evangelho, que é absolutamente diferente de tudo quanto Jesus e os apóstolos ensinavam. E isso é muito importante que compreendamos. E aí ele vem
naquilo que é uma declaração belíssima da palavra de Deus. Ele declara então: já estou crucificado com Cristo. E aí, meus amados irmãos, quando a gente olha a palavra de Deus, lá no original, o que Paulo está mostrando que é literalmente crucificar junto com. Quando ele fala, já estou crucificado com Cristo, no original essa palavra crucificado é crucificar junto com. Como é importante para nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, compreendermos isso. Como que Paulo morreu para a lei? Como que Paulo agora vive para Deus? Como que nós morremos para a lei? Como que nós vivemos para Deus? O único meio pela qual podemos morrer e viver é por meio da cruz. É ser crucificado com Cristo. É o que o apóstolo Paulo está nos mostrando. Então, mediante a morte de Cristo na cruz, nós morremos com Cristo. E essa morte com Cristo significa que nós fomos incluídos em seu corpo. Significa que o nosso velho homem foi crucificado com ele. E não é possível outro meio, não é possível outro caminho, somente este. E como é importante compreendermos isso, irmãos, porque Paulo está trabalhando de forma muito literal. E eu coloquei no boletim dos irmãos, Romanos 6,6. O apóstolo Paulo lá no boletim, olha no seu boletim, por favor. Nós temos aí a leitura que é congregação. Vamos ler novamente juntos? No boletim, vamos lá. Pois sabemos isto: o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então o apóstolo Paulo, aqui novamente, quando ele fala o nosso velho homem foi crucificado com ele, é literal. É uma realidade da suficiente obra de Cristo. E aqui tem uma questão muito séria. Por quê? O que é ser cristão? O que é ser discípulo de Jesus? Só pode ser discípulo de Jesus, só pode ser cristão aquele que morreu com Cristo. Saber quem é Jesus e saber o que Jesus faz, isso não significa ser cristão. Há muitas pessoas que conhecem a história de Jesus de Nazaré de uma maneira perfeita, entende tudo, conhece os evangelhos, até busca obedecer aos mandamentos de Jesus, mas se não foi crucificado com ele, permanece morto espiritualmente. E aí, queridos irmãos e irmãs, por isso que em João 15,15, não vou ler o texto por causa do nosso tempo, João 15,15, quando Jesus fala que ele é a videira e sem mim nada podeis fazer, lá em 2 Coríntios 10, 17 e 18, quando Paulo fala que ele se gloria no Senhor, quando Paulo fala também aos Colossenses 3, 17 e 23, ele está aqui tudo mostrando que as implicações de verdadeiramente reconhecermos que morremos com Cristo, fomos com Ele crucificados, fomos com Ele sepultados. Então, só tem vida cristã aquele que está crucificado com Cristo, aquele que morreu para a lei, aquele que morreu para o pecado. E aí, vocês estão lembrados no início da mensagem que eu perguntei a vocês? Quantas das vezes nós nos sentimos frustrados? O meu desejo é fazer a vontade do Senhor. Eu não quero mais cometer aquele pecado. Eu não quero viver mais aquele círculo vicioso, mas quando eu me dou conta, já o fiz. Como que eu posso ter esperança diante de um quadro deste? É reconhecendo a suficiente obra de Jesus, é reconhecendo que Jesus já pagou o preço, é reconhecendo que em Jesus Cristo nós morremos para o pecado, é reconhecendo que a minha salvação não depende de mim, no sentido de ter mérito, mas aí entra uma questão fundamental. A minha salvação depende somente de Deus,
e é Deus que me capacita para amá-lo e obedecê-lo. Ou seja, obedecer a Cristo Jesus não é um peso. Cumprir a palavra de Deus não é uma imposição humana. Assim como Deus me salvou, Ele me capacita a amá-lo e obedecê-lo. É a graça de Deus operando em nós e por meio de nós. E é muito interessante isso, queridos irmãos, porque no versículo 20 a 21, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar exatamente acerca dessa questão. Quais são as evidências de que você nasceu de novo? Qual é a evidência? Qual é a evidência de que eu fui crucificado com Cristo? Versículo 20 a 21 mostra. Olha o versículo 20 a 21, que Paulo fala: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Qual é a evidência então que eu fui crucificado com Cristo? Como que eu sei se eu sou salvo? Quando eu reconheço o que Paulo fala no versículo 20 a 21. Olha só, qual é a evidência? O que Paulo está falando? Portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que é isso aqui, irmãos? Renúncia de pecados. Lembremos-nos que quando fomos crucificados com Cristo Jesus, o nosso velho homem foi crucificado, o nosso velho homem foi sepultado, não há mais velho homem em nós. Esse velho homem é que nos escravizava ao pecado, é o que nos acorrentava ao pecado, e se portanto ele está morto, não somos mais do que escravos, é o que Paulo mostra em Romanos 6. Se o nosso velho homem foi crucificado, agora então não há mais velho homem, sou uma nova criatura, e como nova criatura eu sou livre da escravidão do pecado, eu sou livre da morte eterna. E aí é algo muito importante, porque o que eu preciso então? Não fazer nada? É isso? A santificação, ela é a obra de Deus em nossas vidas. A santificação não é pela força do meu braço. A santificação é resultado dessa graça operando em mim e me capacitando a obedecer. A obediência não é um peso. O apóstolo João vai falar na sua primeira carta: os mandamentos de Deus não são penosos. E aí, amados irmãos, vejamos uma questão importante. Eu sou capacitado a obedecer o pecado. Qual é a tentação mais terrível que você tem na sua vida? O que lhe instiga a denegrir o Evangelho? O que lhe instiga a fazer aquilo que você sabe que é mau aos olhos de Deus? Você não é mais escravo disso. E aí, o que nós aprendemos é exatamente isso. Aqui Paulo faz um contraste. Por que um contraste? Vamos lembrar que os judaizantes, eles estavam fundamentados no legalismo religioso, correto? E o que o legalismo religioso judaico falava? Você precisa fazer algo para ser aceito por Deus. Você precisa guardar o sábado, você precisa cumprir a dieta e o calendário judaico. Paulo está mostrando o que nós precisamos fazer para ser aceito por Deus. Nada. Jesus já fez. O que eu preciso então? Crer nessa obra de Jesus, confiar totalmente em Jesus, e sendo com Ele crucificado, sendo com Ele morto, o nosso velho homem morto e ressuscitado com Ele, agora eu sou livre para amá-lo e obedecê-lo, irmãos. Não há peso. Vir para o culto de manhã, vir para o culto durante a semana, vivemos a vida cristã dentro de casa, não é aquela opressão de que eu tenho que fazer, porque se eu não fizer alguma coisa vai dar errado na minha vida. Não. O que nos motiva é a adoração a Deus, louvor a Deus, gratidão a Deus. Se aqui estou, é porque eu tenho prazer de estar aqui.
Não é porque meu pai e minha mãe pegam no meu pé, não é porque meu cônjuge pega no meu pé, não é porque fulano Beltrano vai falar algo de mim. Eu estou aqui porque eu amo o meu Salvador, o meu Senhor que reina e vive. Não é diferente, irmãos? E quantas pessoas vivem uma vida buscando freneticamente ser aceitas por Deus pelas suas próprias obras? Paulo está mostrando que não é dessa maneira. E aí, uma questão importante. Então, o que Paulo fala? Consciente de que ele está crucificado com Cristo, Paulo vai falar o seguinte: não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Agora preste atenção numa coisa: se Cristo vive em mim, há alguma tentação que não possamos vencer? Se Cristo vive em mim, eu já não estou reconciliado com Deus? Eu já não sou capacitado a fazer aquilo que é a vontade de Deus? É diferente. Não é eu me matando para conseguir as coisas, mas eu dependendo da graça de Deus, dependendo do meu Senhor que vive e opera em mim para fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Por isso que é renúncia. Eu renuncio porque amo meu Deus. Eu renuncio porque Ele de fato é importante para mim. E aí, olha o que ele vive, olha o que ele fala, versículo 20, segunda parte. Então a primeira coisa qual que é? Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a primeira questão. Qual é a segunda evidência de que sou salvo? A primeira é essa: Cristo vive em mim. Ok? E o que significa na prática essa vida de Cristo em nós? Ele continua: e essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Você está vendo alguma obra de Paulo aqui? Você está vendo algum esforço religioso de Paulo? Não, não há nada disso. O apóstolo Paulo está falando: a vida que agora vivo nesse corpo, e a luta contra o pecado é no corpo. Ele fala: e essa vida que agora vivo no corpo, vivo como? Pela fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, não há luta, não há tentação, não há situação que seja intransponível para nós, se nós nos humilharmos na presença de Deus. Deus, tem misericórdia de mim, Pai, eu tenho essa luta, essa dificuldade, Tu sabes, Senhor, capacita-me, Senhor, eu quero Te obedecer, eu quero Te amar, porque eu Te amo, o Senhor me salvou. E aí Paulo conclui, a terceira evidência. Assim, olha o contraste que ele faz com os judaizantes. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Então ele fala, assim, não cancelo a graça, porque até a santificação, que sim, requer de nós esforço, mas não é esforço meritório. É a graça operando em nós, dando-nos condições a vivermos uma vida piedosa, a vivermos uma vida consonante à palavra de Deus. Então ele fala, assim eu não cancelo a graça. Porque se a santificação dependesse de mim, no sentido meritório, eu nunca buscaria santificação. Eu nunca buscaria santificação. Porque no meu corpo há os desejos da carne que guerreiam. Paulo vai explicar isso depois. Porque no meu corpo há pensamentos, sentimentos, desejos pecaminosos. Ou não há em você? Em mim há. Então, se a minha santificação dependesse de mim, eu nunca buscaria santificação. Eu busco porque a graça de Deus opera, é Cristo vivendo em mim, é Cristo me capacitando a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, tenha esperança nessa luta contra os seus pecados. Tenha esperança. Não se deprime. Não entra num estado de autocomiseração, mas glorifica a Deus. Adore ao Senhor, porque Cristo vive em nós, Ele nos capacita. Por isso que então ele termina falando, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Os judaizantes, diziam que era pelas obras da lei. Paulo está mostrando que é pelas obras de Cristo que recebemos aquilo que Cristo nos dá por meio da fé nele. Então Cristo vive em mim, por isso eu tenho esperança. Não é porque eu sou bonzinho,
Porque se eu não depender de Cristo, eu sei o quão maligno eu sou. Mas se eu dependo de Cristo, eu sei que Ele vive. E eu sei que o meu velho homem foi crucificado. Eu sei que eu ressuscitei com Cristo para uma vida com o louvor da glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar então? Obrigado, Pai, por Tua palavra. Ó Pai, obrigado, Deus, porque toda a obra é do Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos capacita a obedecê-lo e a amá-lo. Obrigado, Pai amado, porque sabemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. E sabemos que é o Senhor que nos capacita a buscarmos a santificação. Te louvamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.